O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperássemos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres em nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram no corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos. E esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns de nós foram no túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começaram com Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho
E como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas estão tristes pela situação que temos aqui no Brasil. Desanimados, numa desolação. Nem como esses dois, que viram Jesus crucificado e ficaram muito chateados também. Estavam caminhando para Emaús e falando de tudo que tinha passado. Pensavam que tudo acabou. Jesus morreu. Acreditávamos no reino que ele ia restaurar, mas não aconteceu. Estavam numa desolação, numa confusão, uma grande tristeza. Jesus caminhava com eles, mas eram como cegos e não reconheceram Jesus caminhando com eles. A verdade é que Jesus quer caminhar com cada um de nós. E nesta hora de tristeza, nós temos que convidar Jesus. Fica comigo, Jesus. Caminha comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. Jesus é o Consolador. Ele nos quer bem. Quer que nós estejamos bem. Não reconheceram. Não acreditaram. Nem olharam bem para Jesus. O corpo de Jesus ressuscitado era diferente. Mas era Jesus. Jesus glorioso, Jesus celestial, com seu corpo lá do céu. Ficaram tanto na tristeza que não olharam para Jesus, mas escutaram Jesus. E o Divino Espírito Santo agiu nos dois. E a desolação passou a ser consolação. Quando ele falava que não era necessário que o Cristo deveria sofrer tudo isto para entrar na sua glória. Ele explicou a morte e a ressurreição do enviado de Deus. Ah, sim. E talvez lembraram daquela parábola do grão de trigo. Tem que morrer para produzir frutos. E Jesus explicava o mistério pascal. Para viver é necessário morrer. E Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo. Não. Eu não vim para derrotar os romanos e uma coisa política, militar, não. Mas o mais importante é que a consolação, a paz e a alegria veio para eles. E o coração deles abrasavam com amor. É por isso que insistiram, fica conosco, Senhor. Fica conosco. E quando ele se sentou à mesa, quando ele tomou o pão, fez aquela oração, abençoando o pão, partiu o pão, e lhes distribuía. Uau! Os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus Cristo. E conseguiram entender o mistério pascal. Que depois da cruz,
vem a ressurreição. Sim, depois da sua cruz, vem a ressurreição. Os nossos falecidos, ficamos tristes, mas nós temos a esperança da ressurreição, da cura, que vem de ser levado para o céu. Sofrimento é passagem, porque depois vem o Senhor. E como é importante a Eucaristia, como é importante que todos nós acreditamos que Jesus está aqui. Pedro e João entraram no templo e disse que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O Espírito Santo estava agindo fortemente em Pedro e João, tiveram o dom de conhecer que era a hora da cura do homem, e o homem foi curado. Dá graças ao Senhor. Gritai seu nome, anunciai às nações seus grandes feitos. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Faça sua oração.